Nesse vídeo, irei apresentar informações sobre os cuidados na gravidez relacionados à pré-eclâmpsia. Serão apresentados dados sobre morte por pré-eclâmpsia no Brasil e no mundo, cuidados na gravidez, sintomas de pré-eclâmpsia, tratamentos, prevenção e também suplementação. As informações apresentadas serão tiradas de sites do governo, artigos científicos e cortes de uma palestra de um doutor sobre o assunto. O professor Edilberto Rocha, que é doutor em tocoginecologia, professor de obstetrícia e membro fundador da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez, fez uma palestra no YouTube para o canal Telesaúde abordando sobre o assunto. A pré-eclâmpsia é um tema sempre pertinente, né? Ele afeta até 10% das gestações no mundo, com mais de 76 mil mortes maternas e mais de 500 mil mortes infantis. Então, morre-se muita gestante por puérpera e muitos bebês ainda por pré-eclâmpsia, e é causa de prematuridade em 20% de todas as internações. E o que é mais assustador, né? A pré-eclâmpsia ela acomete o mundo inteiro, mas 99% de todas as mortes ocorrem em países pobres ou em países em desenvolvimento, que a gente chama agora de média e baixa renda, né? Então, 16% das mortes maternas nesses países são por pré-eclâmpsia. O total de óbitos registrados por eclâmpsia no Brasil no período de 2017 a 2021 foi de 750, representando aproximadamente 20% do percentual de todas as mortes maternas, ou seja, a cada 100 mortes maternas, 20 eram por eclâmpsia. Como pode ser observado, a região do Nordeste no Brasil, que mais carece de cuidados relacionados à saúde, é a que teve maior percentual de morte relacionado à eclâmpsia. Isso corrobora com o que o Dr. Edilberto Rocha disse, em que regiões mais pobres tendem a ter mais mortes por essa doença. A gente vê claramente, por exemplo, que aí esse gráfico ele mostra a evolução da morte materna e especialmente por morte por eclâmpsia e pré-eclâmpsia no Reino Unido ao longo aí das décadas. Então, da década de 50 até mais ou menos aí 2008, a gente vê a queda brusca, gigantesca da mortalidade relacionada às síndromes hipertensivas. E o que é interessante aí desse gráfico é que essa queda começou a ficar acentuada ainda antes do surgimento aí dos antihipertensivos ou do sulfato de magnésio, que são base dos nossos tratamentos. Ou seja, só o cuidado universal para as gestantes daquele país, daquela região, já foi essencial para diminuir a mortalidade materna nesses países. A adição aí do antihipertensivo, a adição do magnésio, do sulfato de magnésio, culminou numa queda ainda mais importante, mas essa queda já tinha sido bem significativa mesmo antes dessas intervenções. Pode acontecer em qualquer gestante durante a segunda metade da gravidez. Alguns sintomas devido à pré-eclâmpsia incluem dor de cabeça, inchaço no rosto e nas mãos, ganho de peso acima do normal, náusea e vômito e também dor no estômago. E essa é uma doença que ela atinge, em última análise, o vaso, né? O microvaso, né? Que a gente chama de capilar. Então, todos os órgãos têm capilares. Então, por isso, é uma doença que atinge todos os órgãos do organismo. Porém, de formas diferentes. Então, a gente pode ter afetar o rim, não afetar o fígado, ou afetar o fígado e não afetar o rim, pode afetar as hemácias, pode afetar o coração, o cérebro, enfim, todos os órgãos eles podem ser afetados. A pré-eclâmpsia pode causar diversas complicações, como insuficiência renal, edema pulmonar, insuficiência hepática, acidente vascular cerebral e até a morte. Sempre se falou que a única cura, né, é a resolução da gestação. Isso tem um fundo de verdade, que na verdade a paciente começa a melhorar daquele quadro quando a gente tira o bebê e tira a placenta, porque é uma doença eminentemente placentária, uma doença que surgiu ali na sua fisiopatologia de uma placentação inadequada. Então, tirando a placenta, a doença tende a melhorar. Porém, hoje a gente tem consciência
que, mesmo após o parto, essa paciente tem um risco no puerpério imediato, no pós-parto imediato de complicações graves, a gente vai falar um pouco sobre isso, e também um alto risco de doenças cardiovasculares e metabólicas ao longo da vida adulta dessas mulheres e também de seus filhos. Então, isso quer dizer que a gente tem que ter uma atenção especial nessa mulher que teve pré-eclâmpsia ao longo da vida dela inteira, né? A seguir serão citados alguns fatores de risco relacionados à pré-eclâmpsia: pressão alta crônica, primeira gestação, diabetes, lúpus, obesidade, pessoas da família com as doenças citadas anteriormente, gravidez depois dos 35 anos e antes dos 18, gestação de gêmeos. Tratamento. Neste artigo internacional tem várias informações interessantes sobre a questão da alimentação e suplementação relacionadas à redução do risco de pré-eclâmpsia. Grávidas com o problema devem medir a pressão com frequência, alimentação com baixo consumo de sal e açúcar, repouso da mãe deitada de lado esquerdo, aumentar a ingestão de água, fazer rigoroso acompanhamento pré-natal. Então, genética, a gente vê claramente. A mãe que tem pré-eclâmpsia, a filha tem mais chance. Imunológica, quando a paciente tem doenças autoimunes, ela tem mais pré-eclâmpsia. Por exemplo, a carência de algumas substâncias alimentares podem levar a pré-eclâmpsia, como a gente vai ver, né? Como o cálcio, por exemplo. A aspirina, ela vem sendo debatida como uma possível prevenção desde a década de 70, final da década de 70, e desde então várias publicações cresceram em robustez para mostrar que há sim a eficácia dessa medicação na prevenção. A aspirina, as meta-análises, os estudos, eles são claros em dizer que os melhores resultados é quando a paciente faz antes das 16 semanas. Alguns locais iniciam desde o início da gravidez, mas a maioria dos serviços e sociedades orientam começar a partir de 12 semanas. Então, o ideal é você iniciar o AS ali entre 12 e 16 semanas. E isso claramente diminui o risco de pré-eclâmpsia com gravidade e também reduz a chance daquele bebê ter um problema ali no crescimento, restrição de crescimento por conta de pré-eclâmpsia. E qual a dose? A dose varia muito na literatura. A gente tem vários estudos que mostram que fazer mais do que 100 pode ter melhor resultado, ou seja, mais do que 100 miligramas por dia. Então, tem um grande estudo que mostra que 150 parece uma dose muito boa. Porém, algumas sociedades ainda estão preocupadas com possíveis efeitos colaterais com doses maiores, né? Mas outras sociedades já sugerem que 150 pode ser feito com segurança. A outra intervenção é o cálcio. Veja, na gravidez, há geralmente uma grande deficiência nutricional, principalmente relacionada a micronutrientes de maneira geral. E há uma recomendação mínima de cálcio na gestação de 1.000 miligramas, ou seja, 1 grama por dia. E a gente sabe também que o cálcio, a maior parte das formulações do cálcio, ela é melhor absorvida em doses baixas por tomada, então em torno de 500 miligramas por tomada, né? E durante as refeições. Então, por isso que a rede brasileira orienta fazer cálcio 1 grama por dia em 2 tomadas. Aí, 500 miligramas no café, 500 miligramas durante o jantar, seria o suficiente. Outra intervenção é a atividade física, e isso gera muitas perguntas. As gestantes perguntam: doutor, eu estou ociosa, eu posso fazer exercício físico? Pode fazer atividade física? Bem, durante a gravidez e o período pós-parto, ela é benéfica para a maioria das pacientes. Então, vários ensaios clínicos têm mostrado que ela previne pré-eclâmpsia. Olha só, diminui em até 39% o risco de hipertensão gestacional e em até 41% o risco de pré-eclâmpsia. Então, só orientar a paciente de alto risco a fazer exercício físico na gravidez já melhora, né? Já diminui a chance dessa paciente ter pré-eclâmpsia. E qual é a atividade, que tipo de atividade, quanto tempo? Pelo menos aí 140 minutos, né? Então, daria 40 a 50 minutos, 3 vezes por semana, que pode ser caminhada, hidroginástica, pode ser bicicleta, pode ser pilates, pode ser exercício de resistência, né? E até mesmo atividades e tarefas diárias devem ser encorajadas, como jardinagem, que ela se esforça
leva a isso e tal, isso também ajuda na manutenção da atividade física dessa gestante. E quais pacientes a gente teria realmente contraindicação? Aí, veja que interessante, se ela já tem diagnóstico de pré-eclâmpsia ou tem hipertensão arterial crônica que não está controlada, a hipertensão crônica controlada pode e deve fazer, mas que não está controlada ou já tem diagnóstico de pré-eclâmpsia, esses pacientes devem ser desencorajadas a fazer exercício físico.